Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do curso preparatório em Direito Empresarial para a segunda fase do exame de ordem. E vamos colocar a mão na massa, né, pessoal? Vamos começar a trabalhar, vamos começar a entender como funcionam as peças. E é exatamente isso que eu quero começar. Quero começar exatamente com essa ideia, com essa noção que vocês devem ter de peça. Pessoal, quando eu falo em noção de peça, o que eu quero que vocês compreendam, o nosso ponto de partida, é exatamente esse que está se construindo na tela para você nesse exato momento. Em termos de exame de ordem, quando a gente falar da peça possível que possa cair para você, nós só temos 4 peças possíveis, pessoal. Ou nós estamos falando de uma petição inicial, ou nós estamos falando de uma petição simples, ou uma peça de defesa, que a gente vai ver que tem a mesma estrutura as duas, ou nós estamos falando de um recurso. Então, na prática, em termos de exame de ordem, só existem 4 peças possíveis que possam cair para você. Essa ideia de, tem muitas peças para eu estudar, não é bem assim, pessoal. Na verdade, o que você estuda é estrutura de peça. Você estuda 4 estruturas possíveis, porque vamos parar para pensar na petição inicial. Porque se a gente fosse pensar em números absolutos, quantitativamente falando, a maior parte das peças seriam petições iniciais. Porque além das possíveis petições iniciais pelo procedimento comum, existem várias petições iniciais pelo procedimento especial. E aí a conta que a gente fica fazendo é essa, né? Tem tantas petições iniciais, tantas ações diferentes pelo procedimento especial, mas tantas ações possíveis, talvez até difícil da gente mensurar, ações que tramitam pelo procedimento comum. Isso dá um número muito grande. Não, pessoal. Todas elas, sendo petição inicial, vão ter uma só estrutura, que é a estrutura que a gente vai trabalhar aqui. Então, o que eu quero que vocês comecem pensando, o que eu quero que vocês tenham efetivamente tranquilidade, é isso que você está vendo na tela. Eu falei de peças, eu só tenho 4 peças possíveis. E a gente vai começar aqui hoje justamente pela primeira delas. A gente vai começar trabalhando justamente em cima da estrutura da petição inicial. Claro, hoje aqui ainda, a gente não vai trabalhar ações, né? Porque quando a gente fala em petição inicial, eu sei que vocês ficam muito tentados a pensar em ação. Claro, uma ação renovatória de aluguel é uma petição inicial. Uma ação de dissolução parcial de sociedade é uma petição inicial. Uma ação de despejo é uma petição inicial. Mas aqui a gente hoje não vai ver ação. Se a gente trabalha dentro da teoria das peças mestras e entendendo a estrutura da petição inicial, eu faço qualquer petição inicial, a gente vai começar exatamente trabalhando a estrutura da petição inicial. Vamos ver a estrutura que serve para depois nós fazermos qualquer peça, tá bom? Qualquer peça desde que seja uma petição inicial. Mas começamos hoje pela petição inicial. Então, o primeiro passo, quando eu falo para vocês, começamos pela petição inicial, é a gente pensar no seguinte. Quando eu falo, olhei para o meu probleminha do exame de ordem, porque, olha uma coisa, pessoal, veja como as coisas, às vezes a gente complica, mas elas são mais simples do que a gente imagina. Você fala assim, como é que eu vou saber que é uma petição inicial? É a coisa mais fácil. E veja, eu até mostrei para vocês na aula de mapeamento, mostrei para vocês que petição inicial é o carro-chefe da nossa prova em Direito Empresarial na segunda fase. Praticamente 70% das peças que caíram até hoje são petições iniciais. Então, por isso que é interessante a gente dominar a estrutura em si, não é? Então, olha uma coisa, como é que você sabe que é uma petição inicial na sua prova? Porque você olhou para o probleminha de exame de ordem, você fez a leitura do probleminha de exame de ordem e ao fazer a leitura, o que é que você se deparou? Você se deparou com um problema em que você está pelo autor do direito controvertido, que está sendo discutido ali no probleminha, o requerente do direito, o autor do direito, só que quando você olha para o problema, ainda não há um processo judicial em andamento. Ora, se você tem que fazer uma peça e ainda não há um processo judicial em andamento, você logicamente vai ter que fazer a peça que vai inaugurar o processo judicial. Qual é a peça que inaugura o processo judicial, pessoal? A peça que inaugura o processo judicial
é a petição inicial. Então, você está pelo autor do direito, não há um processo em andamento, você já sabe que a sua peça, em termos de estrutura, é uma petição inicial. Claro, a gente vai estudar depois como a gente faz para entender que ação cabe dentro dessa petição inicial. Mas fato é que você acaba de detectar que é uma petição inicial. E aí, quando eu detecto que é uma petição inicial, o primeiro cuidado, só para a gente colocar tudo dentro de um contexto na aula de hoje, a primeira coisa que você tem que identificar é de que tipo de processo nós estamos falando. Como assim, professor, de que tipo de processo? Ora, pessoal, porque não existe um processo judicial específico para o direito empresarial. O direito empresarial faz uso do processo civil. Aliás, em direito, nós só temos 3 tipos de processo, não é isso, pessoal? Ou ele é um processo penal, quando ele vai julgar matéria de direito penal, ou ele é um processo trabalhista, quando ele vai julgar matéria de direito do trabalho, e para qualquer outro tipo de julgamento que não seja criminal ou trabalhista, sempre será o processo civil. E aí entram as medidas judiciais e empresariais. Elas entram exatamente dentro do processo civil. Então, digamos assim, nossa régua maior em termos processuais é o Código de Processo Civil. Quando você vai para dentro do Código de Processo Civil, você vai verificar que nós temos 2 tipos de processo especificamente. Nós temos o processo de conhecimento e o processo de execução. Que diferença há entre eles, professor? O processo de conhecimento, como o próprio nome está dizendo, conhecendo o direito, é para conhecer o direito de alguém. Então, quando eu precisar provar o direito do meu cliente, eu já sei que o meu processo vai ser um processo de conhecimento. Agora, se o direito do meu cliente já estiver provado através de um título executivo extrajudicial, aí eu não preciso de um processo de conhecimento. O direito já está conhecido nesse título executivo extrajudicial. O rol está lá no artigo 784 do CPC. Então, quando eu tenho um título executivo extrajudicial, o processo já não será um processo de conhecimento, será um processo de execução. Então, a base é essa. É um processo de execução ou é um processo de conhecimento? Perdão, pessoal. A segunda coisa que a gente tem que verificar aqui é exatamente qual é o procedimento que vai ser usado para tramitar aquela determinada ação que vai tramitar nesse processo. Como assim procedimento, professor? Procedimento, pessoal, é o conjunto de atos que acontece dentro de um processo. Então, para você saber que andamento um processo vai ter, você precisa identificar qual é o procedimento que tramita aquele determinado processo. Então, na medida em que eu domino o processo, o procedimento do processo, eu sei o que vai acontecer etapa a etapa. E aí, é claro, tem mais de um procedimento, professor? Tem mais de um procedimento. Olha uma coisa. Se eu falo do processo de execução, ele é um procedimento próprio. Então, nesse caso, eu não precisaria me preocupar. Mas se eu falar de um processo de conhecimento, já já a gente entra no mérito. Pode ser que o procedimento seja comum ou pode ser que o procedimento seja especial. Mas vamos começar pela execução. Pela execução, pessoal, ele é um processo de uso restrito. Diferente do processo de conhecimento, que cabe para as mais variadas situações possíveis, o processo de execução não. Ele só serve para uma única finalidade: exigir individualmente o cumprimento de uma obrigação. Então, se eu estou pelo credor de uma obrigação, pode ser uma obrigação pecuniária, pode ser uma obrigação de dar alguma coisa, uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer. Então, se eu estou pelo credor de uma obrigação, e essa obrigação está materializada, olha eu aí, colocando a tela do meu curso de novo. Se essa obrigação está materializada em um título executivo extrajudicial, consequentemente, você já sabe que o seu processo é um processo de execução e a sua ação é uma ação de execução. Resta saber que modalidade de ação de execução é. Depois a gente também vai aprofundar isso um pouquinho melhor, porque não existe uma única ação de execução, pessoal. Se for ação de execução para cobrar uma dívida, é ação de execução por quantia certa. Se é para cobrar
uma obrigação de fazer, ação de execução de obrigação de fazer. Se é para cobrar a entrega de uma coisa, ação de execução de dar a coisa certa. Então muda apenas a modalidade de execução. Mas veja que isso te ajuda na prova, né? Porque você acaba de ver que o processo de execução, ele é de uso bastante restrito, pessoal. Eu vou utilizar somente nessas situações em que o meu cliente for o autor, ainda não existe um processo judicial em andamento, ele é o autor, simultaneamente credor do direito. Direito que precisa estar materializado em um título executivo extrajudicial. E aí então eu vou fazer a cobrança dessa obrigação. Então eu já sei que a minha peça é uma petição inicial e a ação que vai dentro dessa petição inicial é uma das ações de execução possíveis, tá bom? Agora, quando eu venho para dentro do processo de conhecimento em si, isso é um pouco mais amplo, embora a estrutura seja básica. Mas por que eu digo para vocês que é um pouco mais amplo? Porque, de um lado, quando eu falo em processo de conhecimento, pode ser que para aquele direito material que está relatado, e veja, ó, você não precisa decorar nada disso, pessoal. Você vai ver como é bacana, não preciso decorar isso. Eu vou precisar identificar. Olhei para o meu probleminha do exame de ordem. Eu estou pelo autor, pelo requerente do direito. Não tem um processo judicial em andamento, então, consequentemente, eu já sei que é uma petição inicial. É uma petição inicial pelo processo de execução ou pelo processo de conhecimento? Ah, não é para exigir o cumprimento de uma obrigação baseada em título executivo extrajudicial. Então não é processo de execução. Só pode ser processo de conhecimento. E aí, para eu saber que ação eu vou ter que colocar dentro dessa petição inicial, eu tenho que saber qual é o direito material. Então eu vou ler o meu probleminha, vou identificar o tema ou subtemas de direito que são tratados ali, para identificar qual é o direito material. A partir do momento que eu identifiquei qual é o direito material, é aí que eu vou identificar qual é a ação. Por quê? A pergunta é, existe alguma ação de procedimento especial para tratar aquele direito material? Então vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que o seu probleminha de exame de ordem caiu um caso que envolve um grupo de sócios que quer excluir um sócio da sociedade porque ele praticou um ato prejudicial à sociedade. Eles querem excluí-lo. Bom, é o caso para ação de execução? É o caso para processo de execução? Não, não é o caso para processo de execução, porque eu não tenho um título executivo extrajudicial para exigir o cumprimento de uma obrigação. Eu quero tirar um sócio da minha sociedade. Ora, então, é um processo de conhecimento. Agora a pergunta é, essa é a primeira pergunta que você vai fazer quando for processo de conhecimento. Existe um procedimento especial para eu tirar um sócio da sociedade? Então é claro que você vai ver que a gente vai trabalhar algumas técnicas para identificar se existe um procedimento especial. Você está vendo aí na tela, no Código de Processo Civil do 539 ao 770, a gente tem alguns procedimentos especiais. E fora isso, nós teremos procedimentos especiais previstos na legislação especial. Então, ou estará na legislação especial ou estará no Código de Processo Civil. Claro, como aqui no nosso curso a gente vai passar por cada um dos procedimentos especiais, você vai chegar lá na hora da prova já familiarizado, não precisa decorar, como eu falo para você. Você não vai precisar saber se está no Código de Processo Civil, se está na legislação especial, cravar o nome da ação de cabeça, não precisa nada disso. Você precisa estar familiarizado. Você precisa saber que em direito empresarial existe um procedimento especial para eu excluir um sócio da sociedade se esse sócio praticar um ato de falta grave. Então, consequentemente, lá na hora da prova, se eu lembrar qual é esse procedimento, eu vou direto para esse procedimento. Se eu não lembrar, eu tenho duas formas. Usar os índices, não é? Como a gente ensinou antes, vou pegar os índices e vou procurar pelos índices através do direito material. Ou, se eu não quiser usar os índices, eu vou poder usar os clipes. Lembra que se você acabou de detectar que é uma petição inicial,
Todas as petições iniciais estarão marcadas no seu vademecum, né, na lombada superior com um clips vermelho. Você pode ir percorrendo clips por clips para verificar se entre eles tem algum que trata de uma ação que serve para excluir um sócio, para a sociedade se resolver em relação a um sócio. Você vai acabar chegando no artigo 599 do Código de Processo Civil, ação de dissolução parcial de sociedade. Eu quero dissolver as cotas daquele determinado sócio que nós queremos excluir da sociedade, tá bom? Agora, é claro que se não houver um procedimento especial, então nossa ação é uma ação que vai tramitar pelo procedimento comum. O procedimento comum, pessoal, ele é a vala comum. Para tudo aquilo em que não haja um procedimento especial, consequentemente, a nossa ação, a gente já sabe, vai tramitar pelo procedimento comum, tá bom? Então, a gente viu esse ponto de partida olhando para os dois tipos de processo, processo de execução, processo de conhecimento, e se for processo de conhecimento, eu tenho que olhar se eu tenho uma ação que tramita pelo procedimento especial ou se será uma ação que vai tramitar pelo procedimento comum. Agora, quando eu olho para o exame de ordem, o cenário que eu vou ter é esse aqui, pessoal. Eu olhei para o meu probleminha, vamos imaginar que a gente está pensando na hipótese de identificar que é um processo de execução. Qual é a realidade? Eu toda hora estou tocando na tecla errada aqui. Qual é a realidade? É que assim, essa vida de DJ, pessoal, vocês não fazem ideia. Qual é essa parafernália que tem aqui na frente para a gente trabalhar com vocês? É muito bacana. Tem duas câmeras, tem dois computadores, tem teclado, mouse, aí a gente fica maluco mesmo. Mas vamos lá, pessoal. A gente vai assimilar a técnica das perguntas. Então você leu o seu probleminha do exame de ordem, você vai trabalhar em cima dessa técnica. Então isso é uma coisa que vocês vão fazer durante os próximos 2 meses. Você pegou um probleminha, seja do exame de ordem para você estudar, seja um simulado que a gente passe para você, a primeira pergunta que você vai fazer olhando para o problema é: quem é o seu cliente? Ora, para ser um processo de execução, você vai ver que o seu cliente, ele é o credor daquela determinada obrigação. A segunda pergunta que você vai fazer é: existe um processo judicial em andamento? Não. Vamos imaginar que você olhou para o seu probleminha. Não, porque hoje a gente está tratando aqui só da petição inicial. Então é porque a resposta da segunda pergunta foi não. Não existe um processo em andamento. O que o meu cliente deseja? Ele quer exigir o cumprimento de uma obrigação, mas de uma obrigação que está materializada em um título executivo extrajudicial. Então, se ele quer exigir o cumprimento de uma obrigação que está materializada em um título executivo extrajudicial, então pronto, pessoal. Eu já sei que a minha ação vai ser uma ação de execução. O que eu vou precisar verificar é qual é a modalidade de execução. Eu já até antecipei isso para vocês, pessoal. Não há uma única ação de execução. E por favor, aí é aquela coisa que vocês perguntam assim pra gente: professor, eu durante o meu curso de Direito, eu não tive a oportunidade de fazer um estágio de Direito. Eu nunca trabalhei na área jurídica. Isso vai me prejudicar no exame de ordem? Por exemplo, esse é o exemplo que prejudicaria alguém que já faz estágio ou alguém que já trabalha em um escritório de advocacia. Porque é normal no escritório de advocacia a gente chamar a ação de execução só de ação de execução. Ou a gente chama de ação de execução de título extrajudicial. Não pode, pessoal. No exame de ordem, a gente tem que respeitar o nome iuris da peça. Quando vocês entram no processo de execução que está aí no Código de Processo Civil, ele não prevê uma única ação de execução. Ele prevê ação de execução por quantia certa, ação de execução de obrigação de fazer, ação de execução de obrigação de não fazer, ação de execução de dar coisa certa, e você vai ter que dar um nome correto de acordo com a modalidade de execução que você estiver cobrando lá na hora da prova, tá bom, pessoal? Não me faça passar vergonha. Bom, essa é a primeira parte. Se eventualmente fosse um processo de execução. Mas vamos à segunda possibilidade. Vamos imaginar que o cenário é outro. Eu olhei para o meu probleminha de exame de ordem e eu não verifiquei a existência de um título executivo extrajudicial, ou sequer o meu probleminha quer que eu exija o cumprimento de uma obrigação em nome do meu cliente.
Então, não pode ser mesmo um processo de execução. Então, nesse caso, qual seria a realidade que eu teria? Bom, quem é o meu cliente? O meu cliente, nesse caso, ele é o autor do direito. Ele é o autor do direito e eu também não tenho um processo judicial em andamento. Bom, como é que eu posso agora dimensionar que tipo de petição inicial vai ser essa? Que tipo de ação vai ser essa? Eu vou olhar exatamente na resposta da terceira pergunta, pessoal. O que o meu cliente deseja? Eu ainda estou na mesma tela, né? O que o meu cliente deseja? Vamos lá, ó. Então eu estou pelo autor, não tem um processo. O que o meu cliente deseja? O que o seu cliente deseja é um direito material que está retratado naquele problema. Então é aquela técnica que eu falei para vocês que você vai ter que identificar tema e subtema. Às vezes no seu probleminha não tem subtema, só tem tema. Ótimo. Eu fui lá, detectei que o tema é recuperação judicial, porque a empresa está em grave crise econômica e o meu cliente quer que eu adote uma medida judicial para superação da crise econômica. Qual é a medida judicial para a superação da crise econômica? É um pedido de recuperação judicial. Ou o meu cliente, ele é credor de uma empresa, essa empresa não está pagando os créditos e ele quer, como caiu na prova passada, a execução coletiva das obrigações daquele devedor para atingir todo o patrimônio da empresa. Então, execução coletiva é uma falência. Então, observe que é pelo dia. Ou esse exemplo que eu estava dando para vocês agora atrás, né? Quando eu falei assim para vocês, o que a gente pretende é excluir um sócio da sociedade. Ora, se a gente quer excluir um sócio da sociedade, então a gente quer uma ação de dissolução parcial. Então veja, pessoal, que a resposta a essa terceira pergunta, o que o meu cliente deseja quando eu identifico o direito, na maior parte dos casos um direito material, mas é possível se identificar até um direito processual aí, é a partir daí que eu vou conseguir então responder qual é a minha medida judicial. Eu já sei que é uma petição inicial porque eu estou pelo autor e não tenho um processo judicial em andamento, mas eu vou identificar o direito material ou processual que está sendo discutido aqui, para a partir da identificação desse direito material ou processual, eu poder então responder qual é a ação cabível. Quem me conhece sabe, e eu vou repetir aqui, né? A gente tem os alunos aí da repescagem, alguns já foram nossos alunos anteriormente, sabem que eu faço uma brincadeira sobre isso. Petição inicial, pessoal, é como se fosse uma pizza. Praticamente todas as pizzas são iguais, não são? Na maior parte dos casos, pizza é aquele disco de massa redondo. O que vai mudar dentro dele é apenas o recheio. Isso é a petição inicial. A petição inicial é aquele disco de massa redondo. Agora, o que vai mudar é o recheio que vai em cada um. Cada recheio é uma ação diferente. Então, basta que a gente identifique o direito material que a pessoa quer. Qual é o direito material que ela quer? Ela quer 4 queijos. Então eu vou fazer uma ação de 4 queijos. Ela quer calabresa. Então eu vou fazer uma ação de calabresa. É isso, pessoal. Petição inicial é isso. É você identificar qual é o direito material para colocar o recheio dentro daquela petição inicial. Esse professor Sérgio Gabriel é fantástico. Ele acaba de me deixar com fome nessa aula. Não é isso? Bom, pessoal, então, como a gente vai começar a trabalhar a estrutura, eu quero começar a entrar em algumas regrinhas básicas da petição inicial que são importantes vocês observarem lá na hora da prova, tá bom? Então, primeira regrinha que eu quero que todos vocês observem. Vem aqui comigo. Olha lá, ó. Primeira regrinha. Use uma linguagem simples, jurídica e técnica. Bom, por que eu estou falando linguagem simples? Pessoal, não vai dificultar a sua vida na hora da prova. Não vai ficar ali tentando fazer uma linguagem sofisticada. Não. Use uma linguagem que seja compreensível. Já já eu vou mostrar para vocês como o examinador corrige a sua peça. E você vai se surpreender, pelo menos para aqueles que não conhecem, ao descobrir que os examinadores não corrigem a sua peça lendo como se ela fosse um texto. Eles corrigem efetivamente, pessoal, como se fosse a procura por itens
itens que correspondem a algo específico que ele deve corrigir. Não é uma leitura corrida, tá? O segundo aspecto, jurídica, pessoal, porque uma coisa que eu costumo dizer bastante para vocês, né? O examinador, ele não te conhece e ele nem pode te conhecer. Você não pode, na prova, adotar nenhum tipo de técnica que permita ou qualquer situação que permita que o examinador possa supor quem é você. Ah, que você é um candidato lá do Rio de Janeiro, que você é um candidato de Belém. Não, ele não pode saber que você é um candidato de Belém, do Rio de Janeiro. Ele não pode saber que você é a Larissa. Ele não pode saber que você é a Carla. Ele não pode saber que você é o Vinícius. Ele não pode saber que o seu número de OAB de estagiário é o número X. Ele não pode saber que o número do seu RG é o número Y. Então, não pode ir nada na prova que possa te identificar. Mas olha que contradição existe nisso. Ao mesmo tempo que você não pode ser identificado na prova, é importante você entender que você deve, principalmente através da peça, que é o carro-chefe da prova, você deve estabelecer uma empatia com o examinador que vai corrigir a sua prova. Como assim, professor? Eu vou estabelecer uma empatia com alguém que eu não conheço e que a pessoa não me conhece? É através do seu texto. É a organização da sua peça que vai fazer com que o examinador tenha ou não empatia por você, pessoal. Isso é importantíssimo. Então, a forma como você escreve, a limpeza, a organização, uma linguagem sem uso de latim, uma linguagem não muito rebuscada, mas ao mesmo tempo uma linguagem que use termos jurídicos, uma linguagem que seja um pouco mais técnica, vai fazer com que o examinador tenha empatia por você. E se ele tiver empatia por você, consequentemente, ele vai ter uma boa vontade a mais na hora de corrigir a sua peça. Pessoal, não são poucos, são muitos os casos em que a pessoa faz a prova e ela vai falar assim: eu coloquei aquele item que estava no espelho de correção, mas o examinador não corrigiu aquele item. O que isso quer dizer? Ou ele estava cansado na hora que ele estava corrigindo a sua peça, ou ele não teve empatia por você, gente. Então, é importante você cativar essa empatia indiretamente com o examinador, tá bom? O segundo aspecto, pessoal, o tratamento das partes. Você está fazendo uma peça técnica, e eu chamo muita atenção por conta disso, até em razão de algumas coisas que eu vejo nos simulados que vocês realizam com a gente. O seu problema, ele tem um personagem, né? Ele é o João, ele é o José, ele é a Maria, ele é a Antônia, ele é o Mévio, ele é o Tício, né? Em direito empresarial não tem Mévio e Tício, não sei se vocês já perceberam. A nossa banca ela é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais corporativa, um pouco mais formal mesmo, tá? E aí, consequentemente, pessoal, é assim que você deve agir. Na prova, você não pode chamar o João de João no texto da sua peça. Você não pode chamar a Maria de Maria no texto da sua peça. Você só vai usar o nome da parte em um único momento, no preâmbulo da petição, quando você estiver qualificando a parte. Depois que você qualificou, autor é autor ou requerente, réu é réu ou requerido. Não chame as partes pelo nome. Você vai afastar a possível empatia que você precisa conquistar lá do examinador, tá bom? O terceiro aspecto, e esse eu acho muito importante, é em cima disso que eu estou chamando de empatia, pessoal, a organização da sua peça. Todos vocês sabem, eu já vou mostrar para vocês, toda petição inicial ela tem aquela estrutura: endereçamento, um espaço, o preâmbulo, os fatos, os fundamentos, pedido, requerimentos e o fechamento. Essa é a estrutura básica de toda a petição inicial, e que é quase a estrutura básica de toda a petição em geral, né, quando a gente está fazendo. Mas, pessoal, o examinador vai ter que se achar aí dentro dessa estrutura básica. Como eu falei para vocês, ele não vai ficar lendo a sua peça. Ele pegou lá, deixa eu simular aqui. Ele pegou lá a sua peça, deixa eu começar a ler. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer uma leitura geral como texto. Porque se ele fizesse, ele encontraria tudo que ele está precisando. Mas, pessoal, o que ele vai fazer? Ele tem muitas provas para corrigir.
ele simplesmente vai usar isso aqui que vocês estão vendo na tela. Isso aqui, para quem não sabe, é o espelho de correção do exame de ordem. Esse é o espelho de correção que o examinador recebe. Vocês estão vendo que nesse espelho, ele vem distribuído por itens, pessoal. Primeiro item, item número 1, o endereçamento. Quando caiu essa prova aqui, a peça tinha que estar endereçado ao senhor doutor juiz de direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã. No item 2, o candidato teria que mencionar que a peça será distribuída por dependência ao processo número tal. O item 3 é a qualificação das partes, e aí está dizendo exatamente quem são as partes. O item 4 está dizendo que a gente tinha que falar da tempestividade dos embargos e fundamentar aí com o artigo 675. O item 5 está trazendo fatos. Então é isso, pessoal, que o examinador vai ter. Ele vai ter nas mãos dele esse espelho de correção com esses itens. Então como que ele vai corrigir, pessoal? Vamos montar a nossa simulação aqui. Ó, aqui está o espelho de correção, aqui está a sua prova. Então o que ele faz? Ele vai lá no espelho de correção, deixa eu ver, o endereçamento é esse aqui, deixa eu ir na prova. Aí ele endereçou para o local certo. Aí ele vai lá e anota o seu ponto. Então vocês percebem que o examinador, ele recebe o espelho de correção, ele precisa se localizar mais facilmente dentro da sua peça. Então é claro, pessoal, que quanto mais organizada for a sua peça, mais fácil o examinador vai se encontrar dentro dela para procurar aquele item que ele tem que pontuar lá do espelho de correção. Então imagine você que quanto mais fácil for ele achar as coisas, mais boa vontade ele vai ter de corrigir a sua peça, mais empatia vai gerar entre você e aquele determinado examinador. Então, faça uma peça organizada, pessoal. É por isso, inclusive, às vezes as pessoas me perguntam assim, professor, na minha peça, eu devo colocar, por exemplo, subtítulos, por exemplo, dos fatos, do direito, dos pedidos e dos requerimentos? Eu sugiro que você coloque. Isso ajuda, apesar de você perder 3 linhas para um subtítulo, porque você coloca o dos fatos, você deixa uma linha em branco em cima e uma linha em branco embaixo, não é isso? Então você perde 3 linhas para cada subtítulo que você coloca, mas é importantíssimo para o examinador se localizar. Então eu sou muito defensor de nós fazermos isso, tá bom? Que estrutura básica tem uma petição inicial, pessoal? Não muda. Lá vou eu mudando de novo no lugar errado. Toda petição inicial tem uma estrutura padrão, pessoal. Primeira coisa, vai ter o endereçamento. Se ela é uma petição inicial, depois do endereçamento a gente vai deixar um preâmbulo, um espaço, né? A gente já vai falar desse espaço, vou falar tecnicamente como fazer. E aí a gente começa a fazer o nosso preâmbulo. No preâmbulo, basicamente, a gente só faz 3 coisas, pessoal. Identifica quem é o autor do direito, quem é o réu do direito e qual é a medida judicial com seu respectivo fundamento de cabimento. Por exemplo, ação de dissolução parcial de sociedade, prevista no artigo 599 do CPC. Depois a gente aprofunda mais isso, tá? O terceiro aspecto, nós vamos ter que mencionar os fatos. Há todo um mito em torno de fatos pontua ou não pontua. Segura aí que você já vai ver que você não pode correr esse risco de ignorar os fatos. Quarto ponto, eu preciso colocar os fundamentos. Aqui normalmente está a chave da nossa peça, pessoal. Fundamentos são as teses jurídicas, que é o fundamento direito do meu cliente. E a gente vai ver que muitas vezes isso aí pode corresponder até mais da metade do valor da peça. Por isso que os fundamentos são tão importantes, tá bom? Depois a gente faz os pedidos e os requerimentos, e aí não é uma coisa muito difícil, é detalhada, é a parte chata da peça. Mas você vai ver que não é difícil e eu vou explicar por quê. O valor da causa e a gente fecha fazendo o fechamento padrão do exame de ordem. Então, para tudo isso tem uma técnica e a gente vai dominar essa técnica aqui. Bom, mas já que a gente está falando da pizza, vocês perguntariam assim para mim, professor, tem diferença entre uma ação que tramita pelo procedimento especial ou tramita pelo procedimento comum? É importante você entender que é possível
a existência de diferença entre elas, pessoal. Onde estaria possivelmente a diferença entre o procedimento comum e o procedimento especial? Primeiro, poderia ser em relação à competência. Porque existem alguns procedimentos especiais, e não todos, a gente vai falar de competência hoje também aqui, mas existem alguns procedimentos especiais que ele já prevê regra própria de competência. Então vou dar um exemplo. Digamos que a nossa peça fosse uma ação renovatória de aluguel, que é uma peça própria do direito empresarial. Está previsto lá na Lei 8.245 de 91, a Lei de Locações. Ela tem as regrinhas gerais das medidas judiciais locatícias. E aí ele vai prever, entre as regras, que a ação deve ser proposta no foro de eleição do contrato de aluguel, do contrato de locação, ou no local de situação do imóvel. Então observem que nesse caso há uma regra própria de competência. Quando ela é de procedimento comum, a gente vai cair nas regras gerais de competência do CPC, que estão lá do artigo 46 ao 53, mas que a gente vai trabalhar depois. Uma segunda possível diferença, pessoal, seria justamente em relação aos requisitos da petição inicial. Existem, no caso do procedimento especial, pode ser que o procedimento preveja algum requisito específico. Como a gente vai passar por todos os procedimentos especiais em aula, vocês vão chegar a ver essas diferenças. E são coisas que você não precisa decorar, porque estão lá no texto da lei. Então, na hora da prova, você vai entender uma regrinha que o professor Sérgio Gabriel traz, que é, antes de estruturar a sua peça no caderno de rascunho, você vai ler primeiro o procedimento. Vocês vão entender isso, tá? O terceiro aspecto é em relação aos pedidos. E aí tem uma diferença importante, que no procedimento especial é mais fácil do que no procedimento comum. Na maior parte dos procedimentos especiais, o pedido já vem formulado no próprio texto de lei. Então você não vai precisar inventar o pedido. Você simplesmente vai copiar o pedido que está previsto em um determinado artigo, onde está aquele procedimento especial. Agora, quando é o procedimento comum, você tem que exercitar a sua criatividade para criar o pedido. Por exemplo, se fosse uma ação de indenização, não tem procedimento especial para ação de indenização, então é procedimento comum. Qual é exatamente o pedido de uma ação de indenização? Você poderia colocar lá, requer Vossa Excelência condene o réu a pagar ao autor a importância de X. Então é a sua criatividade que vai criar o pedido, mas no procedimento especial, em grande parte dos casos, o pedido já nasce pronto, tá, pessoal? Requerimentos, pode ser que nos procedimentos especiais, em alguns casos, tenham algum requerimento específico. Por exemplo, eu citei o caso da ação de dissolução parcial de sociedade, tem que pedir ao juiz para fixar a data da resolução das cotas do sócio que está saindo ou sendo retirado da sociedade. Mas está escrito lá no procedimento, eu não preciso guardar isso de cabeça, tá bom? Valor da causa, mesma coisa. Alguns procedimentos especiais, eles têm valor próprio da causa. Não precisa cair nas regras gerais do CPC que estão lá no 292, que a gente vai trabalhar aqui também, tá? Mas olha um exemplo. Eu citei o caso da ação renovatória de aluguel. As ações locatícias em geral, não só a ação renovatória, o valor do aluguel corresponde a 12 vezes o valor do aluguel. Então, é uma regrinha própria, tá bom? E termina... o processamento vai ter uma diferença. As ações de procedimento comum tramitam pelo procedimento, são processadas pelo procedimento comum. As ações de procedimento especial são processadas pelo respectivo procedimento especial, tá bom? Então, pessoal, essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela, ela de certa forma, ela deve corresponder a uma máxima, a uma regra geral, cujo ponto de partida, olha como isso vai ajudando a gente, pessoal, para mostrar que vocês não precisam decorar nada na hora da prova, pessoal, cujo ponto de partida está aqui. Está no artigo 319 do Código de Processo Civil. O 319, pessoal, ele é usado não só para estrutura, a elaboração da ação de procedimento comum, como ele também é aplicado subsidiariamente para qualquer petição inicial que você vai elaborar. Então vocês já estão vendo aí o 319, ele vai lembrando você da estrutura da petição. Olha lá, ó.
O inciso primeiro é o endereçamento. O juízo a que é dirigida. O inciso segundo, ele está falando da qualificação das partes. E aí é claro que a gente vai acrescentar no preâmbulo, né, porque a qualificação está no preâmbulo, a gente vai qualificar o nome da ação e o fundamento de cabimento. No inciso terceiro, ele está falando dos fatos e dos fundamentos jurídicos. No inciso quarto, ele está falando do pedido, claro, ele não está falando dos requerimentos, porque os requerimentos são básicos. No inciso quinto, ele está falando do valor da causa, toda ação deve ter um valor da causa. No inciso sétimo, no inciso sexto, ele está falando do requerimento de provas. A gente vai inverter a ordem, né? Porque a gente sempre vai deixar o valor da causa por último. Então, o requerimento de provas vem logo antes do valor da causa. E o inciso sétimo fala da novidade que o CPC de 2015 trouxe, fala do requerimento de audiência, pessoal. Obrigatoriamente, a gente vai colocar um requerimento ou pedindo a designação ou a dispensa de audiência. E aí é interessante porque vocês vão me fazer uma perguntinha assim. Professor, e se a ação for de procedimento especial? Eu também faço requerimento de audiência? A regrinha é simples, pessoal. Se a ação for de procedimento especial, você só não faz o requerimento de audiência se eventualmente ele for incompatível com aquela ação. Então, por exemplo, se eu entro com uma ação de recuperação judicial, eu vou pedir designação de audiência? Não existe audiência em ação de recuperação judicial. O que existe é assembleia de credores, mas não audiência. Então, não faz sentido nenhum eu fazer requerimento. Então, na dúvida, você coloca o requerimento de audiência sempre, tá bom? Somente se você perceber que ele é incompatível, como é esse caso da recuperação judicial, nos demais casos você sempre coloca. E aí tem duas técnicas possíveis. Eu posso requerer a designação de audiência ou a dispensa de designação de audiência. Sou eu que escolho, professor? Sim, é você que escolhe livremente porque o legislador deu essas duas opções para você. Então não se trata de dedução, trata-se daquilo que está previsto dentro da lei, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui no 319, que vocês não podem esquecer. Eu quero que isso que eu vou falar agora, eu quero que vocês decorem. Eu não gosto que decorem nada, mas essas três coisinhas eu quero que você decore. Tem três coisas, pessoal, que o legislador esqueceu de colocar aí dentro do 319 para ajudar vocês no exame de ordem, né? Não é que ele esqueceu de colocar no 319. Está no Código de Processo Civil, pessoal, mas está em outros artigos. E aí, é claro que se tivesse tudo no 319, a sua vida ficaria muito mais fácil. Então, o que você vai lembrar para você não esquecer, pessoal? Primeira coisa, olha lá, ó. Primeira coisa que não está no 319 e nós vamos ter que requerer em qualquer petição inicial. Citação da parte contrária, citação do réu. Segunda coisa que não está no 319 e eu vou ter que decorar porque eu vou ter que fazer. Requerimento de condenação em honorários sucumbenciais e custas. Né? Lembra que você está fazendo um exame para a OAB. Honorários advocatícios pertence ao advogado com previsão no Estatuto da Advocacia. Então você não pode cometer essa falha. E a terceira coisa que não está, pedido de intimação dos atos processuais. Como assim, professor? É que você que está entrando com a petição, está entrando com a ação em nome do seu cliente, deverá, na qualidade de advogado dele, ser intimado de todos os atos que forem praticados nesse processo. Então você tem que fazer o requerimento de intimação dos atos processuais, tá bom? Então, pessoal, decore essas três coisinhas. Eu vou falar com vocês isso aí até o último dia de preparo, tá? Mas decorem essas três coisinhas. O que está faltando no 319? Ó, no nosso encontro, já convidei vocês aí para o nosso encontro na próxima sexta-feira. Vai ser um encontro bacana, porque não vão ser só vocês me vendo, eu vou ver vocês, né? Porque vai ser pelo Google Meet. Mas no próximo encontro, eu vou perguntar para vocês, ó, é lição de casa. Vou perguntar quais são as três coisas que não estão no artigo 319 que a gente não pode esquecer lá no dia da prova. Requerimento de citação, requerimento de condenação em honorários e custas,
requerimento de intimação dos atos processuais. Quero só ver se na chamada oral vocês vão lembrar disso, tá bom, pessoal? Então, não é para esquecer essas 3 coisas aí que o professor Sérgio Gabriel vai pegar no pé de vocês, tá bom? Bom, pessoal, qual é o ponto de partida? Vamos começar a entrar agora nas partes da nossa petição inicial. Qual é o nosso ponto de partida, pessoal? Nosso ponto de partida é o endereçamento da peça. E para endereçar, nós temos que saber a regra de competência. Como funciona a competência judicial em direito empresarial, pessoal? Observem o seguinte, nós tanto temos a possibilidade, que aliás nunca caiu por incrível que pareça, nós temos a possibilidade de ações que tramitam perante a Justiça Federal e temos a possibilidade de ações, que foi só o que aconteceu até hoje na prova, de ações que tramitem na Justiça Estadual, pessoal. Ah, professor, mas e juizado especial? Segura aí, a gente já vai fechar falando de juizado especial também. Então, a regra ela é assim, pessoal. Se for um caso de competência da Justiça Federal, só cabe Justiça Federal. Então, a nossa, digamos assim, facilidade é que são muito restritos os casos de competência da Justiça Federal. Eles vêm previstos aí, ó, vocês estão vendo, ação que figure como parte a União, autarquias ou empresas públicas, execução de sentença estrangeira ou carta rogatória, ação que figure como parte Estado estrangeiro, que para nós em direito empresarial não aconteceria. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu já vou mostrar para vocês, já inclusive na prática, quais seriam os casos de empresarial que tramitariam pela Justiça Federal. O que muda na prática, pessoal, é que a gente não chama de vara na Justiça Federal, a gente chama de seção judiciária. Então, no endereçamento, ao invés de eu endereçar lá ao doutor juiz de direito da tal vara civil da comarca tal, eu endereço ao doutor juiz, não é de direito, é federal, juiz federal da seção judiciária de São Paulo, por exemplo, tá bom? Agora, tudo aquilo que não for de competência da Justiça Federal, logo é de competência da Justiça Estadual. Ou seja, a competência da Justiça Estadual, pessoal, ela é residual. Ou seja, tudo que não cabe na Justiça Federal cabe na Justiça Estadual. Vocês vão ver na prática como nós só vamos ter 2 casos de competência da Justiça Federal, quer dizer que todos os outros são de competência da Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, o cuidado que a gente tem que tomar na prova, e vocês já devem ter visto isso por provas anteriores, é que ou será vara única, quando for vara única, está escrito isso no seu problema. Então, se o seu problema falar que naquela comarca tem uma vara única, então, por exemplo, vara única, a comarca é Quixeramobim da Serra, e ele fala lá no seu probleminha que em Quixeramobim da Serra tem vara única. Então, o endereçamento da sua peça será ao excelentíssimo juiz de direito da vara única, é desse jeito, pessoal, vara única da comarca de Quixeramobim da Serra. Toma cuidado se o seu probleminha falar que tem vara especializada, por exemplo, falar que naquela comarca tem vara especializada em direito empresarial, falar que naquela comarca tem vara falimentar. Então aí você vai endereçar a esse nome de vara. Se não falou em vara única, não falou em vara especializada, você vai endereçar sempre para a vara civil. Vara civil, pessoal, julga qualquer matéria que não é especializada, tá bom? Bom, mas é importante entender... Eu de novo. É importante a gente entender uma coisa. Tem também algumas súmulas, pessoal, que depois vocês vão ler com mais cautela, vou colocar as 3 aí, que prevê no caso de sociedades de economia mista, que a competência é justiça estadual. Então, eu só trouxe isso aqui, é complementar, depois vocês vão dar uma olhada, tá? Aqui eu trouxe para vocês, deixa eu até liberar a tela, os 2 únicos casos que a gente vai ter de competência da Justiça Federal. Os 2 únicos casos que estão de amarelo. São as ações de nulidade e adjudicação de marcas e patentes e mandado de segurança quando a autoridade coatora for federal.
Só que quando a gente for trabalhar essas medidas judiciais, eu vou voltar a falar com vocês sobre isso mais aprofundadamente, tá bom? Bom, mas é claro que agora eu vou responder. Eu não fujo das perguntas, não, tá, pessoal? Agora eu vou responder uma pergunta que várias pessoas me fazem, né? Olha aqui, as pessoas perguntam, professor, pode cair pra gente uma peça de competência do juizado especial cível na segunda fase? Pode sim, pessoal. Mas olha um detalhe: para cair, eles vão ter que cantar a bola. Eles vão ter que falar que é para você entrar com a ação via juizado especial. Por quê? O juizado especial não é obrigatório, pessoal, ele é opcional. Então a pessoa, para entrar com a ação, primeiro, ela tem que preencher os requisitos da Lei 9.099 de 95. O valor da causa não pode ser superior a 40 salários mínimos. Esse já é um requisito. E tem também aquela regrinha que estabelece que algumas matérias não podem ser propostas via juizado especial. Mas do ponto de vista específico, em relação a empresas, vocês vão ver que o artigo 8º, aí no parágrafo 1º, inciso 2º, ele limita o tipo de empresas que possam fazer uso do juizado especial. Isso poderia parecer muito mais para a gente em questão do que efetivamente em peça. Agora, quais seriam então as empresas que poderiam propor? E pessoal, não confunda uma coisa, porque às vezes você faz estágio ou trabalha em escritório de advocacia e fala, professor, eu tenho vários processos que envolvem a minha empresa lá no juizado especial. Sim, pessoal, como ré. Se a empresa ela for ré em um processo judicial, ela pode ser ré tranquilamente no juizado especial. Mas aqui nós estamos falando de petição inicial. A pergunta é, quando uma empresa pode mover uma ação através do juizado especial? É bem restrito, pessoal. Ela só pode mover uma ação via juizado especial se ela for enquadrada como MEI, ME ou EPP. Somente nessas três hipóteses. Então, empresas enquadradas como MEI, ME e EPP. Mas não basta ela ser enquadrada. Lembra? O valor da causa não pode ser superior a 40 salários mínimos. E além disso, no seu probleminha do exame de ordem, o examinador já teria que cantar a bola e dizer para você que é para você propor a ação via juizado especial. Então por isso que eu estou falando para vocês, é bem pouco provável que isso vá acontecer na prova, porque eles já dariam de graça o endereçamento para você, falando que é para propor via juizado especial, tá bom? Vamos ver então agora como ficaria o endereçamento, pessoal? Então olha lá, ó. Eu estou trazendo para vocês como a gente tem a possibilidade de ação de competência do juizado especial e ação de competência, ação de competência da Justiça Estadual ou ação de competência da Justiça Federal, a gente vai ver as duas formas. Então, primeira forma, Justiça Estadual. Tem dois jeitos, pessoal, e as duas formas estão corretas de você endereçar uma peça. Você poderia endereçar pelo aquele modelo tradicional de endereçamento ao excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara do foro da comarca de tal, ou a forma moderna, como vem previsto no Código de 2015, ao juízo de direito da tal vara do foro da comarca de tal lugar. Veja, pessoal, vocês vão perguntar assim para mim, mas professor, as duas formas estão corretas? Sim, pessoal. Olha aqui, ó. Eu peguei dois espelhos de correção da OAB. Duas provas para vocês verem, já na vigência do Código de 2015. Uma que utiliza a de cima, que utiliza a forma tradicional, o excelentíssimo, e a de baixo que já usa a fórmula do Código de Processo Civil de 2015 ao juízo de direito. Então, as duas formas estariam corretas, pessoal. Não se preocupa em relação a isso na hora da prova, tá bom? A única coisa que eu quero que vocês observem, aqui eu deixei os campos em branco porque nós estamos trabalhando em tese. Tudo isso teria que estar preenchido, tá, pessoal? Então, olha uma coisa, eu só deixo os pontinhos na frente da palavra vara se não for vara única. Se for vara única, nem deixo os pontinhos na frente da palavra vara. Agora, se não falar que é vara única, é porque pode ter mais de uma vara. Como eu não sei em qual delas vai ser distribuída a nossa ação, eu deixo pontinhos na frente. Agora, na frente da palavra vara, vai estar preenchido. Se o seu problema falou que é vara única, você vai escrever vara única. Se o seu problema falar que tem vara empresarial naquela comarca, você vai escrever vara empresarial.
Não falou vara única ou vara empresarial, você vai escrever vara civil. E a comarca você vai colocar sempre de acordo com a regrinha de competência e pelas localidades indicadas lá no seu probleminha, tá bom? Bom, e se fosse um caso de competência da Justiça Federal, que lembra, só tem dois, as ações de anulação, adjudicação de marca e patente, porque envolve o INPI, e mandado de segurança, se a autoridade coatora for federal. Então, olha lá, ó, pelo endereçamento clássico, excelentíssimo senhor juiz federal, tira o D direito, pessoal, troca o D direito por federal. Excelentíssimo senhor juiz federal, e na Justiça Federal é sempre vara civil da seção judiciária. Toda matéria empresarial é julgado na vara civil. Por quê, pessoal? Na federal só tem 3 tipos de vara: vara civil, vara criminal e vara previdenciária. Então, as matérias de empresarial são sempre julgadas pela vara civil. E não é comarca, é seção judiciária de tal local, tá? E o de baixo, vocês estão vendo, é a forma de endereçamento moderna pelo Código de Processo Civil de 2015 ao juízo federal da tal vara civil da seção judiciária de tal localidade, tá bom? Então, esse era o primeiro ponto. Eu quero encerrar, né? Antes da gente entrar no preâmbulo, eu quero encerrar com uma discussão aqui. Professor, é obrigatório ou não é obrigatório deixar o espaço entre o endereçamento e o preâmbulo? E esse espaço, é verdade que precisa deixar 10 linhas em branco? Não, pessoal. O que você precisa fazer é demonstrar qual é o espaço que deve existir aí. Agora, você não precisa colocar 10 linhas. 10 linhas só era previsto, só para vocês entenderem historicamente, só era previsto nas ações que tramitavam perante a Justiça Federal antigamente, porque havia um provimento da Justiça Federal obrigando a deixar 10 linhas entre o endereçamento e o preâmbulo. E esse espaço, pessoal, no passado é porque as peças eram todas impressas no papel e os juízes faziam despacho nesse espaço, por isso que havia o espaço. Suprimiu-se os processos no papel, hoje eles são digitais, mas ainda mesmo no final deles no papel, os juízes já não despachavam mais no papel, despachavam digitalmente através de uma lauda onde o juiz dava o despacho e assinava. Mas em termos de exame de ordem, lembra da organização da peça, lembra da empatia que nós temos que gerar com o examinador. Então, nós vamos colocar o espaço. Bom, segundo ponto. Precisa ser as 10 linhas, professor? Não, pessoal. Tudo que você precisa demonstrar para o examinador é que existe um espaço. Então, se ao invés de você deixar 10 linhas lá, você deixar umas 3, 4 linhas, já é suficiente para representar o espaço necessário. Algumas pessoas usam até aquela técnica assim, escrevem, como vocês estão vendo aí na tela, espaço entre parênteses, coloca lá 10 linhas. E aí deixa uma linha antes da palavra espaço e uma linha depois. Então vai ter o endereçamento, uma linha em branco, a palavrinha espaço, outra linha em branco e o início do preâmbulo. Nem precisa disso, pessoal. Pula 3 linhas. Fez o endereçamento, pula 3 linhas. O básico, ele é mais fácil do que complicar as coisas. Então, faz o endereçamento, pula 3 linhas, começa o preâmbulo. Aquelas 3 linhas que você pulou já é suficiente para o examinador saber que você entendeu que ali deveria ter um espaço. Tá bom, pessoal? Então, essa é a base que a gente queria começar. Agora, no retorno, no bloco a seguir, a gente vai começar a trabalhar o resto da estrutura, entrando já no preâmbulo da petição inicial, tá certo? Então vamos encerrando essa primeira parte aqui, falando que empresarial é mais legal. Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso, todos aqui comigo de volta. Pessoal, vamos entrar, em termos de estrutura, a gente só entrou no endereçamento. Vamos começar falando exatamente do
preâmbulo da nossa petição inicial, pessoal. Vamos lá para o preâmbulo da nossa petição inicial. Então, quando a gente fala do preâmbulo da petição, pessoal, é essa coisa bem básica que vocês estão vendo, onde vem a qualificação das partes, o nome da ação e o fundamento de cabimento. Ah, professor, que nome que eu tenho que colocar na peça? Pessoal, vamos discutir aqui uma coisa muito importante. Depois a gente vai trabalhar isso quando a gente for trabalhar cada uma das ações, mas uma observação quando for uma ação de procedimento especial, pessoal. As ações de procedimento especial, elas têm um nome que foi atribuído pelo próprio legislador. Você não pode, em hipótese alguma, alterar o nome dado pelo legislador. O legislador, eu vou dar um exemplo que eu já citei para vocês anteriormente. Digamos que a gente estivesse fazendo uma ação de execução. Ah, eu costumo chamar a ação de execução de ação de execução. Eu chamo a ação de execução de título extrajudicial. Errou. Errou nos dois casos, pessoal. Por quê? Porque quando você vai dentro da lei, você vai ver que ele dá um nome próprio para ação de execução. Se for ação de execução que cobra determinado valor, é ação de execução por quantia certa. Se for uma ação de execução de uma obrigação de fazer, o legislador chama ação de execução de obrigação de fazer. Então, é o nome. Quando o procedimento é especial, é o nome dado pelo legislador no procedimento. Por quê, pessoal? A prova passada serviu de exemplo para a gente nesse sentido. Errou o nome, eles não corrigem a sua peça. É simples assim. Eles não vão corrigir a sua peça. E depois, não há recurso que salve a gente nesse sentido. A segunda observação que eu faço no preâmbulo, pessoal, é se a parte for pessoa jurídica, além de qualificar a pessoa jurídica, você tem que dizer que ela é representada pelo administrador e tem que qualificar o administrador da pessoa jurídica também, tá bom? Então não é só qualificar a pessoa jurídica, é para qualificar também o representante legal da pessoa jurídica. A gente já vai falar de representante legal já. E a terceira e última observação, pessoal, quando eu falo da pessoa, quando eu falo da medida judicial, da ação, para toda ação há um fundamento de cabimento. Se ela é de procedimento especial, é o próprio fundamento do cabimento que está com clipes vermelho lá na lombada superior do seu vadimeco. Por exemplo, ação de dissolução parcial de sociedade, o fundamento de cabimento é o artigo 599 do CPC. Ação renovatória de aluguel, fundamento de cabimento, é o artigo 71 da Lei 8.245 de 91. Por isso vocês vão receber um mapinha com cada fundamento de cabimento. Agora, pessoal, quando não tiver um procedimento especial, você vai citar sempre o artigo 318 do CPC. E ao 318, não 319. 319 é a estrutura da petição inicial, requisitos da petição inicial. O que determina o procedimento comum é o artigo 318. Então, sempre que não for procedimento especial, o artigo 318 vai aparecer como fundamento de cabimento para você, tá bom? Ainda em relação ao preâmbulo, pessoal, olha aí, ó, eu peguei dois exemplos para vocês. Quando vocês estão vendo essas tirinhas aí, essas tirinhas, elas são exatamente trechos que eu retiro dos espelhos de correção da OAB. Vocês estão vendo lá o autor Riachuelo Salgado, representado por seu administrador Tobias Barreto. Refrigeração Canoba, representada por seu diretor-presidente. Então, pessoa jurídica tem que ter, não importa se é autor ou réu, tá, pessoal? Sempre representado pelo respectivo administrador daquela determinada empresa. E se você tiver dúvida de quem precisa de representação em juízo, essa resposta é de processo civil pura. O artigo 75 vai dizer quem precisa ser representado em juízo. Eu destaquei em vermelho somente os que interessam para nós aqui em direito empresarial, né? A massa falida, que obrigatoriamente, quando ela for parte em uma ação judicial, ela precisa ser representada pelo administrador, as pessoas jurídicas por seus diretores ou administradores, pessoa jurídica estrangeira pelo representante legal dos administradores aqui no Brasil, tá bom? Então não esqueça desse detalhe, pessoal. Pessoa jurídica, não basta apenas qualificar a pessoa jurídica, tem que qualificar também o representante legal da pessoa jurídica, tá bom? Vamos para o mito, pessoal. De que mito o senhor está falando, professor? Aqui, pessoal, eu estou falando dos fatos. Há um mito enorme
que circula por aí, não só em direito empresarial, tá, pessoal? Há um mito que circula que é: não se preocupe com os fatos na sua petição inicial do exame de ordem. Fato só toma tempo e espaço da sua petição. Porque fatos não pontuam. Bom, esqueça isso. Já vou provar isso para vocês, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês. Use a técnica dos grifos. Quando você estiver estruturando a sua peça no caderno de rascunho, porque você nunca vai já direto para o caderno principal redigir a sua peça. Você vai primeiro para o caderno de rascunho, estruturar, e a partir dessa estruturinha montada no caderno de rascunho é que você vai redigir a peça no caderno definitivo. Então, quando você estiver marcando os itens lá de estrutura no caderno de rascunho, não vai precisar ficar narrando todos os fatos de novo. Isso vai tomar seu tempo. Então, o que você faz? Vai no probleminha, grifa os fatos que guardam relação com a sua ação, e aí cada fato grifado você vai transformar depois em um parágrafo aqui dos fatos. E outra coisa, vocês vão observar que muitas vezes vão existir fatos narrados no seu probleminha que não guardam relação com aquele tipo de ação. E aí você não precisa citar aquele fato, você pode economizar. O examinador, ele não vai simplesmente entregar a coisa pronta para você, tá? E se os fatos se referirem a datas, coloque as datas em ordem cronológica. Por quê? Quando os fatos se referem à data, normalmente esses fatos aparecem no espelho de correção. E eles aparecem em ordem cronológica. Então o examinador vai procurar isso lá, tá? Bom, aqui está o mito do fato, por isso que eu chamei de mato. Vamos então ao mito do fato, pessoal. Fato pontua ou não? Olha aqui nesse espelho de correção no item 5, pessoal. Ele está se referindo a um fato aí sobre a Bela Comodoro, que não era parte no processo, tal, e pontuou, pessoal, atribuiu 0,4. Então veja que se essa fosse uma pessoa daquelas que acreditam que fato não pontua e deixasse de colocar os fatos, ela perdeu algo que estava de graça para ela, pessoal. Ela perdeu 0,4, é praticamente meio ponto na sua peça. Então, você concorria uma nota 5, você já não concorre mais uma nota 5. Você concorre uma nota 4,5. Então, olha que absurdo você acreditar em mitos, o quanto isso possa te trazer prejuízo. E nós temos, pessoal, uma regrinha importantíssima para a peça. É possível eu tirar 5 pontos na peça, pessoal? Claro, é possível, mas vamos entender o seguinte: é difícil, não é fácil, porque a peça são estruturas. Estruturas com detalhes e com várias teses jurídicas. Então, você vai precisar acertar todas as teses, não errar em nenhum detalhe da estrutura. Então, isso é pouco provável que aconteça. De cada 10 pessoas, eu diria que uma, no máximo, vai fazer uma prova impecável. E isso porque ela treinou muito durante a fase de preparação. Mas não é o normal, pessoal. O normal é: você vai perder alguns pontinhos lá na sua peça. Então o que você deve pensar? Eu não posso perder aquilo que é de graça, como por exemplo os fatos. Porque eu não precisei pesquisar em nenhum lugar, estava escrito no probleminha. Eu não precisei adotar nenhuma técnica específica para redigir, eu simplesmente transformei um fato que estava lá no meu probleminha em um parágrafo da minha peça. Não é fácil, pessoal. Então assim, não cometa essa besteira, tá bom? Bom, depois dos fatos, pessoal, vem aquilo que eu reputo a parte mais importante da sua peça, em termos de pontuação inclusive. É a tese jurídica, os fundamentos. Então, para isso, eu quero que vocês observem algumas cautelas que a gente vai passar aqui para vocês. Primeira cautela: o que não é fundamentar, pessoal? E veja, isso está escrito no espelho de correção do exame de ordem. Está escrito aí, vocês estão lendo. A simples menção ou transcrição de dispositivo legal não confere pontuação. Então, o examinador está dizendo isso para você, pessoal. A simples menção ou transcrição não confere pontuação. Professor, o que é simples menção? O que é mera transcrição para eu entender isso melhor? Então volta aqui, pessoal. Então olha lá, ó, isso é transcrição. Então você colocou lá, você intitulou ou dos fundamentos e do direito, você abre aspas e transcreve literalmente o fundamento legal e fecha aspas. Você só transcreveu.
você já viu que está escrito no espelho de correção que isso não pontua. Ou a simples menção, pessoal. Olha lá, ó, a menção do dispositivo. O legislador está falando lá, ó. Aliás, você está falando, conforme se verificou dos fatos narrados, o réu causou prejuízo causou ao autor danos reparáveis, segundo previsão do artigo 927 do Código de Processo Civil. Então ele simplesmente citou o artigo 927 sem transcrever. Então essas duas coisas não são fundamento. Bom, então agora você está se perguntando, bom, se isso não é fundamentar, o que é fundamentar? É isso que vocês estão vendo na tela, pessoal. É você associar o fato ao fundamento que você vai transcrever na tela. Isso é para a peça, tá? Depois na questão a gente vai conversar que é um pouco diferente. Mas na peça é assim, pessoal. Então olha lá, ó. Conforme se verificou da narrativa dos fatos, o réu causou ao autor danos reparáveis, segundo previsão do Código Civil Brasileiro a seguir transcrito. Então eu narrei um fato e na sequência eu citei o dispositivo, eu transcrevi o dispositivo legal. Isso é fundamentar, pessoal. Inclusive, nem precisaria ser em linhas separadas como eu coloquei. Você poderia logo na sequência colocar lá, Código Civil Brasileiro a seguir transcrito, abre aspas, artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, pessoal, isso é fundamentar. É assim que vocês vão trabalhar o fundamento jurídico na hora da peça. Mas, claro, não parou por aí não. Eu falei para vocês que é a parte mais importante, então vamos aprofundar isso um pouco mais. Olhe um outro detalhe que o espelho de correção traz em relação à exigência do fundamento. Ele está dizendo, a peça deve abranger todos os fundamentos de direito. Todos. Ele está dizendo que é o mais completo possível. Não é porque você achou um fundamento que se encaixe ali que você terminou a sua fundamentação. Não, pessoal. A fundamentação tem que ir muito além de um simples fundamento jurídico. Quer ver um exemplo para você entender isso? Pega esse caso aqui. Isso é um espelho de correção da OAB. Eu numerei aí, pessoal, quantas teses jurídicas diferentes o examinador trouxe no espelho de correção dessa peça. 5. Vocês estão vendo que ele citou 5 fundamentos jurídicos diferentes, pessoal. E veja que na minha observação, na minha humilde observação, ainda faltou um fundamento. Faltou, né, como vocês viram lá, o caput do artigo 599 do CPC que eu coloquei ali em cima. Então veja, pessoal, entre o excesso e a falta de fundamento, peque sempre pelo excesso. Porque digamos que a sua prova foi essa que está aí na tela. E desses 5 fundamentos, digamos que você tivesse citado os 5 fundamentos. Mas vamos imaginar que quando sai o espelho de correção, ao invés de ele abranger os 5, no espelho só apareceu 3. Tá ótimo, pessoal. Se você colocou a mais e você citou aqueles 3 no espelho, você vai receber a pontuação integral. Você não perde ponto por ter colocado fundamentos que não foram exigidos no espelho de correção. O contrário é verdadeiro, porque o ponto, pessoal, ele não é negativo. O ponto é positivo. Ou você pontuou ou você não pontuou. Então vamos imaginar que você só colocou 3 fundamentos na sua peça. E aí era esse espelho de correção aí. No espelho apareceu 5. O que isso quer dizer? Dos 5, você só vai pontuar em 3. Ah, professor, mas isso me traz um prejuízo muito grande? Traz, pessoal. Ó, eu peguei esse espelho como exemplo e eu somei os pontos só de fundamentação. 2,7. Quanto vale a peça? A peça vale 5. Então veja que nesse espelho só o fundamento da peça valeu 2,7. Mais de 50% da nota da peça. Uma pessoa que acertou adequadamente os fundamentos dessa peça é uma pessoa que teve uma chance de ter uma pontuação muito alta na peça, gente. Então, por isso que eu digo que vocês devem tomar cuidado. A gente vai trabalhar depois, né, nas técnicas, a gente vai trabalhar depois como melhor localizar ou como facilitar melhor a localização desses fundamentos, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, vamos continuar. Falamos do endereçamento,
falamos do preâmbulo, falamos dos fatos e acabamos de falar dos fundamentos. Aí vem o pedido, pessoal. Então, vem comigo aqui em relação ao pedido. Foi aqui que eu falei para vocês, eu apontei que existe uma diferença básica entre a peça que tramita pelo procedimento comum e a peça que tramita pelo procedimento especial. Se ela tramitasse pelo procedimento comum, você teria que criar o seu pedido. Então, digamos que você tem que exercer, né, a sua criatividade na hora, como eu dei o exemplo de uma ação de indenização, que é o modelinho que está aí na tela quando você olha. Você está vendo que está escrito aí, ó. Posto isto, pede o autor, seja presente ação julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de pontinhos, pontinhos, pontinhos. Isso sendo de procedimento comum, você cria. Nos casos de procedimento especial, olha aí na tela um exemplo, pessoal. Em regra, o próprio procedimento já diz qual é o pedido. Então, olha esse exemplo que está aí na tela, que é da ação de dissolução parcial de sociedade. O caput do 5999, ele fala: a ação de dissolução parcial de sociedade tem por objeto a resolução da sociedade em relação às cotas de um sócio e a apuração dos haveres. Ou então, lá embaixo, no inciso 3º, ele fala somente a resolução ou apuração dos haveres. Então, é claro, digamos que o seu probleminha é um caso que a gente quer excluir o sócio da sociedade. Então, se a gente vai excluir, a gente vai resolver a sociedade em relação a ele, mas ao mesmo tempo a gente tem que apurar os haveres a serem pagos a ele. Então você pediria a procedência da ação para resolver a sociedade em relação às cotas daquele sócio, bem como a apuração dos haveres a serem verificadas em regular liquidação de sentença. Então, simples assim, pessoal. Quando é de procedimento especial, tem essa vantagem de que isso, de certa forma, já está devidamente estabelecido para a gente no próprio procedimento especial. Então, aí eu não preciso exercitar tanto assim a minha criatividade, tá bom? Lembra daquela parte que eu falei para vocês que ela é chata, ela é burocrática, ela é detalhada, mas ao mesmo tempo ela é fácil, que são os requerimentos. Como é que eu faço para colocar lá na minha peça todos os requerimentos? Como é que eu sei quais são todos os requerimentos que eu devo colocar? Primeiro, qual é a base, pessoal? Artigo 319 do Código de Processo Civil. Mas o que o tio falou aqui para vocês, não vão esquecer que tem 3 requerimentos que não aparecem no 319. Quais são os 3 requerimentos que não aparecem no 319, pessoal? Vamos guardando aí, vamos decorando, que esse daí eu falei que é para decorar mesmo. Requerimento de citação, requerimento de condenação em honorários sucumbenciais e custas, requerimento de intimação dos atos processuais. Então, só aí, você decorando isso, você já vai lembrar de 3 requerimentos que você tem que colocar na parte de requerimentos da sua peça. Se ela for de procedimento especial, ao ler o procedimento, como vocês vão aprender, pode ser que na própria leitura do procedimento você já verifique mais algum requerimento que é obrigatório. Vou pegar o exemplo que a gente acabou de citar. Se fosse uma ação de dissolução parcial de sociedade, é obrigatório que a gente faça o requerimento para o juiz nomear um perito para fazer apuração de haveres. Mas está escrito lá no procedimento, eu não preciso lembrar disso. É só eu ler o procedimento lá na hora da prova, que eu estou estruturando a minha pecinha, e eu vou colocar lá, requerer nomeação de perito. E aí, quando eu for redigir a minha peça, eu vou redigir um requerimento pedindo ao juiz que nomeie perito para fazer a apuração de haveres. Então, quer ver como funciona isso? Olha lá, pessoal. Primeiro requerimento base de toda a petição inicial, a citação, que é um dos requerimentos que não vai aparecer no artigo 319 do CPC, mas a gente não pode esquecer. Segundo requerimento, o de designação de audiência. Esse aparece lá no 319 e você não vai esquecer. Lembrando que nesse requerimento, você tanto pode pedir a designação de audiência, como pode pedir a dispensa de designação de audiência. São 2 previsões possíveis na lei, então você não está deduzindo. O terceiro requerimento, que também vai aparecer em toda a petição inicial, é o da intimação de atos processuais que você precisou decorar, porque eles não estão lá no 319. E antes, eu até pulei aí, o requerimento de condenação em honorários e custas, que também não aparece no 319.
E aí a gente fecha os requerimentos com requerimento de prova. O requerimento de prova, pessoal, ele tem uma particularidade em relação aos espelhos de correção do exame de ordem, gente. Por quê? Vocês vão ver que toda vez que o seu probleminha ele mencionar uma prova específica, você tem que fazer menção dessa prova no requerimento. Olha o que eu fiz aqui, ó. Vocês estão vendo que no finalzinho dele, olha para cima aí. Vocês estão vendo que no final, bem em cima da minha cabeça, vocês estão vendo que no finalzinho dele está escrito assim: requer provar o alegado por todas as formas em direito admitidos. Isso é o básico, pessoal. Não fique inventando. É só isso. Veja que dá menos de uma linha. Só que aí, quando você terminar esse basiquinho, você coloca uma vírgula e põe em especial. Você só coloca o em especial se o seu probleminha do exame de ordem, ele citou alguma prova específica. Por exemplo, ele falou que houve um contrato de arrendamento firmado entre as partes, que houve um contrato de locação firmado entre as partes, que ele notificou a parte por escrito. Ora, se ele mencionou uma prova, você vai colocar aqui: requer provar o alegado por todas as formas em direito admitidas, em especial pela juntada do contrato de locação, em especial pela juntada do contrato de arrendamento, em especial pela juntada da notificação do réu. Por que isso, pessoal? Porque você já vai ver. Eu trouxe um espelho de correção em relação aos requerimentos, mostrando algumas particularidades para você ver exatamente como funciona. Então, olha aí, ó. Primeiro, a primeira observação que eu coloquei aí, a seta que está na tela, é sobre um requerimento de citação de uma pessoa jurídica. Se a ré for pessoa jurídica, faça o requerimento de citação pedindo que a ré seja citada na pessoa do seu administrador ou diretor, do seu representante legal. E a outra observação que eu fiz é justamente aquela em relação ao requerimento de provas. Vocês estão vendo que ele está citando aí, ó, o contrato de arrendamento. Por quê? Olha que as provas em gerais, ele colocou 010 e o contrato de arrendamento 010. Então, se você não tivesse citado essa prova em especial que apareceu lá no seu probleminha, você perderia metade da sua pontuação em relação à questão do requerimento de prova. Então, é o outro exemplo do que eu falei para vocês, né? São coisas grátis que está lá no seu probleminha. Você não precisa criar, você não precisa inventar. Então, pessoal, não perca essas fraçõezinhas aí. São fraçõezinhas que vão fazer a diferença. Pode ser que entre vocês teve alguém que ficou aí com na segunda fase, ficou com uma nota de 5,9, faltando 1 décimo, 5,7, faltando 3 décimos. Então veja como essas fraçõezinhas aí, elas acabam fazendo a diferença, tá bom? Valor da causa, pessoal. O valor da causa, repetindo o que eu já disse para vocês, se for procedimento especial, a gente vai ler primeiro o procedimento descrito na legislação, por isso que a gente vai ver todos os procedimentos aqui durante o curso, para verificar se não tem regra própria de valor da causa, como é o exemplo das ações locatícias. Se tiver, eu uso aquela regrinha. Não tem. Não tem, ou ela não é de procedimento especial, ou ela é de procedimento especial, mas um procedimento especial que não tem regrinha própria de valor da causa. Então, se não tem regra própria, nós vamos usar a regra geral do CPC que está no artigo 292 que eu citei aí para vocês. Então, o 292, ele já traz as hipóteses possíveis de valor da causa. Mas, de qualquer forma, na medida em que as nossas aulas forem se desenvolvendo, pessoal, eu vou trabalhar com vocês, eu, professora Tati, professora Carol, o valor da causa sempre que for exigível, né, nos casos específicos de petição inicial, tá bom? O fechamento, pessoal, da peça é o fechamento padrão que consta do próprio espelho de correção. Todo espelho de correção ele termina com fechamento, porque inclusive ele pontua, por incrível que pareça, né? É de grátis, mas ele pontua, pessoal. E o fechamento padrão adotado pela OAB é esse: termos em que espera deferimento local, sem especificar qual é o local. Ah, professor, mas falou que a gente está na comarca de Quixeramobim da Serra. Tá, mas o seu advogado está fazendo a peça em Quixeramobim da Serra? Você não sabe. Então você não vai colocar local, você vai colocar entre parênteses a palavrinha local. Vai deixar o espaço em branco para a data. Pode ser,
Isso nunca aconteceu em direito empresarial, mas em civil já aconteceu, em trabalho já aconteceu, deles pedirem para datar a peça com o último dia de prazo para interposição daquela medida judicial. Então, se fosse esse o caso, você teria que calcular qual é o último dia para propor a ação. Ah, mas como assim, professor? Ah, vamos imaginar que o nosso caso é para entrar com uma ação rescisória. A ação rescisória tem o prazo de 2 anos previsto na lei, depois do trânsito em julgado da sentença. E aí vamos imaginar que ele fala que a sentença transitou em julgado em tal data. E ele peça para você, date a peça com o último dia de interposição da medida judicial. Seria aquela data acrescida de 2 anos, tá bom? Então, é raro, mas pode acontecer? Pode. Para nós, em direito empresarial, nunca aconteceu, tá bom? Eu fechei aqui essa primeira parte, a parte da peça, né? Porque a gente vai entrar agora para falar da tutela de urgência com um modelinho. É aquele mesmo, aquelas fraçõezinhas que eu fui mostrando para vocês. Aqui tem no modelo, tem um modelinho completo de petição, com todos aqueles itens juntos aqui em um único modelo. E é a partir disso que eu vou fazer um pedido para vocês, pessoal. Qual é o pedido que eu vou fazer? Povo, tomem muito cuidado com isso. A gente usa no nosso curso muito neurociência, que é para ajudá-los na hora da prova. Muitas vezes vocês não estão percebendo que a gente está adotando uma técnica de neurociência, mas por trás de muitas coisas que a gente está praticando aqui tem neurociência. E uma coisa que eu peço para vocês, e aí eu já estou até dizendo que é o caso de aplicação de neurociência mesmo, é o caso específico de transcrever cada uma das peças que forem trabalhadas em aula. Então aqui vocês acabam de ver um modelinho básico de uma petição inicial com a estrutura. Então, qual é o meu pedido a vocês? Abram aí um caderno ou um fichário, aí depende de cada um. Peguem essa peça que está no slide, esse material está à disposição de vocês aí na rota e transcreva essa peça. Ah, para que eu vou perder meu tempo transcrevendo isso, professor? Porque como você vai fazer a sua peça? Você vai fazer a sua peça manuscritamente, não é isso? Então, o seu cérebro vai funcionar de que forma? Ele, na hora que você estiver escrevendo, ele vai associar o que você está escrevendo a tudo que está guardado no seu cérebro na forma manuscrita, pessoal. O nosso cérebro trabalha por associação. Então, é claro que se você ficar transcrevendo todos os modelinhos de peça, o seu cérebro vai se familiarizar com aquele modelinho transcrito. Quando você estiver na prova transcrevendo, você vai começar a lembrar de detalhes que você deve colocar na peça. Gente, isso é infalível. Você só precisa praticar. Porque você precisa repetir isso no seu cérebro para o seu cérebro assimilar aquilo ali. Então, na medida em que você vai transcrevendo as peças, você vai potencializando o seu cérebro com esse tipo de informação. Tá bom? Bom, vamos imaginar que o nosso caso do exame de ordem é um caso para acrescentar um pedido de tutela de urgência, pessoal. Como funciona isso, professor? Bom, vamos tomar cuidado uma coisa. Eu vou trazer aqui para vocês até alguns casos que já caíram na prova para a gente verificar quando eu devo usar tutela de urgência. Mas para isso, primeiro a gente precisa entender o que é uma tutela de urgência. Tutela de urgência, ela é uma tutela provisória. A palavra tutela, pessoal, vem do que nós queremos do juiz. Quando a gente entra com uma ação, a gente quer uma tutela do juiz. A gente quer que o juiz julgue procedente a ação em favor do nosso cliente. Então isso é uma tutela. Tutela é aquilo que o juiz dá pra gente. Então, quando eu estou falando de tutela provisória, quer dizer que é algo que vai ser dado pelo juiz antes dele julgar em definitivo aquele processo. Como ele julga em definitivo aquele processo? Através de uma sentença, não é isso? Então quer dizer que a tutela, se ela é provisória, ela não é uma sentença, ela é uma decisão interlocutória. Então quando eu peço uma tutela provisória e o juiz decide aquilo, ele está decidindo através de uma decisão interlocutória. Quais seriam as tutelas provisórias possíveis, pessoal? Ou a chamada tutela de evidência, que não cabe em petição inicial, eu já vou explicar, ou a chamada tutela de urgência. Professor, por que você está afirmando,
Por que que você está afirmando que a tutela de evidência ela não entraria na prova? Eu vou explicar para vocês, pessoal. Perdão, não cabe na petição inicial. Porque tutela de evidência, ela só se verifica naqueles casos em que o réu está adotando medidas procrastinatórias no andamento do processo. Então, ela vem, de certa forma, para punir o réu que está obstruindo o andamento natural do processo. O que o juiz faz? Ele antecipa o direito provisoriamente, através de uma tutela de evidência, para que ele pare de procrastinar o andamento daquele determinado processo. Mas tem um detalhe, pessoal. Só é possível você saber que o réu vai procrastinar depois que o processo já está em andamento. Então não tem como eu pedir a tutela de evidência numa petição inicial, porque eu não sei se ele vai procrastinar ou se ele não vai procrastinar. Percebe? Então não há que se falar em cabimento de tutela de evidência em petição inicial. Ela pode ser requerida a partir da contestação do réu. Antes da contestação, não é possível a gente pedir uma tutela de evidência, tá bom? Agora, o que nos interessa para a prova é a chamada tutela de urgência. A tutela de urgência, sim. E aí é só você associar o nome. Urgente é algo que eu preciso de forma imediata. Não dá para eu esperar o juiz lá na frente julgar em definitivo aquele processo. Não dá para eu esperar a sentença. Eu tenho que antecipar aquilo que eu vou esperar do juiz, né? A tutela que eu vou esperar do juiz em definitivo, quando ele vai sentenciar, eu quero que ela seja dado antes. Mas aí é que a gente precisa tomar cuidado. Existem dois tipos possíveis de tutela de urgência, como vocês estão vendo aí na tela. Existe a chamada tutela cautelar e a tutela antecipada. E pessoal, o nome já diz tudo pra gente. Cautelar, eu estou adotando uma cautela. Eu quero que o resultado do processo seja útil para mim. Antecipada, antecipar o quê? O que o juiz vai me dar na sentença. Então, se eu estou pedindo uma tutela de urgência antecipada, eu estou pedindo a mesma coisa que eu quero no final daquela ação. A mesma coisa que o juiz vai dar na sentença, eu quero na tutela antecipada. Já na cautelar, não. Eu quero tornar o meu processo útil. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou entrando com uma ação de execução. Então, qual é o objeto da ação de execução? Que a parte seja determinado que a parte me pague um valor sob pena de penhora. Não é isso? Essa é a tutela principal de uma ação de execução. Mas eu tenho conhecimento que aquele devedor está se desfazendo de todo o patrimônio dele. Ora, se ele se desfizer do patrimônio dele, ele não tiver dinheiro e não tiver patrimônio, não vai ter utilidade aquele processo de execução para mim. Então eu poderia entrar com a ação de execução. Se o meu probleminha falar que ele está dissipando o patrimônio dele, eu peço uma tutela de urgência para que o juiz determine o arresto dos bens dele. Já já eu aprofundo um pouco mais isso. Eu peço que o juiz determine o arresto dos bens dele, para garantir que no final do processo, mesmo que ele não pague, eu tenho algum bem à penhora que vai dar utilidade do processo para mim. Então, vamos aprofundar agora um pouquinho essas duas modalidades para a gente entender, e aí eu vou associar isso até a prova, mostrando para vocês as hipóteses em que isso apareceu para a gente durante a prova, tá bom? Então a primeira delas, pessoal, é a chamada tutela de urgência antecipada. Então eu já expliquei para vocês. O que é antecipada? Eu vou pedir na petição inicial que o juiz antecipe na petição inicial a mesma coisa que ele vai me dar lá na sentença no final. Vou até contar um caso real para vocês, um caso que envolve a minha filha, que eu fui o advogado dela nesse processo. Não é de direito empresarial, mas para vocês entenderem o espírito da tutela antecipada. A minha filha, ela se machucou, ela sofreu um acidente, ela foi socorrida, foi levada a um pronto-socorro e precisava de uma cirurgia de urgência. E ela foi levada ao pronto-socorro do convênio que ela tinha acabado de firmar o contrato para ela. Ora, vocês sabem que quando a gente firma um contrato de convênio, a gente tem uma carência. A gente começa com uma carência.
Só que a lei que disciplina os planos de saúde, ela diz que para urgência não tem carência. Então, quando ela passou por esse médico, quando ela foi socorrida lá no acidente, o médico falou, olha, vou dar aqui um encaminhamento para você ir ao convênio, pedir autorização para uma cirurgia de urgência. Só que ao invés do médico escrever cirurgia de urgência no papel, ele escreveu assim na prescrição, cirurgia imediata. Solicito cirurgia imediata ortopédica. Tá bom. Ela pegou aquele pedido, foi ao convênio, foi pedir autorização para a realização. E o convênio negou, alegando que só nos casos de urgência é que não tem carência. Então, eu tive que entrar com uma ação. Ora, eu entrei com uma ação declaratória para que a ação fosse julgada procedente para o juiz declarar o direito dela realizar a cirurgia porque era um caso de urgência. E aí é claro que eu pedi uma tutela de urgência antecipada, porque é o que eu quero, o direito de fazer a cirurgia agora. Então o que eu quero agora é a mesma coisa que eu quero lá no final. Isso é tutela antecipada. Eu sei que vocês estão curiosos agora, né? E aí, professor, deu certo? Deu certo, claro, pessoal. O juiz aplicou a lei e disse que a palavrinha imediata tem o mesmo sentido da palavra urgente. É que os convênios, eles negam tudo o que é possível, vocês bem sabem disso, né? Então, foi julgado o pedido foi concedido, o pedido de tutela de urgência, ela fez a cirurgia. Então, vamos pegar um exemplo para nós agora dentro do direito empresarial. Vamos imaginar que eu sou sócio de uma sociedade, eu quero me retirar da sociedade, eu não quero mais ficar na sociedade. Aí eu cumpro exatamente o que o Código Civil determina. Eu mando uma notificação para os meus sócios com antecedência de 60 dias, dizendo que eu quero exercer o meu direito de retirada da sociedade. Passam-se os 60 dias e os meus sócios simplesmente me dão uma resposta àquela notificação. EMA, EMA, EMA. Cada um com seus problemas. Você quer sair da sociedade, você pode sair. Mas tudo bem. Mas e como é que fica? O meu nome continua lá no contrato social que está registrado na junta comercial. Vocês vão fazer um instrumento de alteração social para retirar o meu nome? E retirando o meu nome, vocês vão fazer a apuração de haveres para pagar o que eu tenho direito em razão da minha participação na sociedade? Ah, não, é um problema seu, você quer sair, o problema é seu. Então o que eu faço? Eu entro com uma ação de dissolução parcial de sociedade. É possível, nesse caso, eu pedir uma tutela de urgência para que o juiz formalmente me desobrigue em relação à sociedade de forma imediata? Se eu tiver uma justificativa para o juiz para dizer por que isso tem que ser imediato, é o caso de concessão de tutela de urgência, pessoal. E o que eu vou querer é o mesmo que eu vou querer no final, lá na sentença, tá bom? Então, essa é a chamada tutela antecipada. Então, primeiro, para que os juízes concedam, o artigo 300 do Código de Processo Civil, ele determina que o direito precisa ser provável, ou seja, precisa ter um fundamento jurídico que, vamos pegar o exemplo do sócio que quer se retirar da sociedade de forma imediata. Precisa ter um fundamento que garanta que o sócio possa sair da sociedade. Tem fundamento para isso? Tem. O 599 do Código de Processo Civil. Então, eu tenho uma probabilidade de direito. Segundo, um perigo de dano, porque tudo aquilo que é urgente, a gente precisa mostrar para o juiz por que eu preciso disso já. Então, no meu exemplo, né, eu pedi para os meus sócios, eu notifiquei meus sócios para me retirar da sociedade, porque eu participei de um concurso público, eu fui aprovado no concurso público, só que eu só posso tomar posse do concurso se eu me desincompatibilizar da empresa, porque quando eu for assinar o termo de posse, eu vou declarar lá que eu não tenho participação em atividade empresarial. Então, consequentemente, eu preciso de uma tutela. Veja como casou tudo perfeitamente no meu exemplo, pessoal. Então, o 599, ele é a probabilidade do direito, porque ele autoriza que um sócio se retire da sociedade, e ao mesmo tempo existe um perigo de dano. Se eu não for retirado da sociedade imediatamente, eu perco o meu prazo de posse, perdeu o efeito o meu concurso público, tá bom? Então, é isso que eu preciso verificar para que eu possa pedir a tutela de urgência em caráter antecipatório, tá bom? A outra é a cautelar. A cautelar, como eu falei para vocês, também preciso ter uma probabilidade de direito. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei para ficar até mais fácil.
eu estou entrando com uma ação de execução para cobrar uma quantia de determinado valor de uma pessoa, né? Então, uma ação de execução por quantia certa. E eu fiquei sabendo, através de um anúncio que eu vi no jornal, que ele está colocando os bens dele à venda. Ora, se ele vender todos os bens, quando ele for citado, ele não pagar e não tiver bens à penhora, a ação de execução fica suspensa em arquivo. Então, eu perco a utilidade do processo em si. Então, cautelar é acautelar o próprio processo em si, pessoal. Então, eu preciso demonstrar, primeiro, que eu tenho um direito provável. Ora, se eu tenho um título executivo extrajudicial para cobrar, previsto lá no artigo 784 do CPC, eu tenho uma probabilidade de direito para ação de execução. E tem um risco do processo? Tem. Se eu estou demonstrando que ele está colocando os bens dele à venda, tem um risco do processo. Então, é o caso de tutela de urgência cautelar. O artigo 301 do CPC, ele já prevê algumas modalidades próprias de cautelar, como vocês estão vendo aí. O arresto, que eu até tinha citado como exemplo. O que é o arresto, pessoal? É o oficial de justiça, o juiz concedendo a medida, ele vai arrestar, né, reservar tantos bens quanto sejam necessários para o cumprimento daquela obrigação. O sequestro é quando, vamos pensar que é uma ação de execução de dar a coisa certa. Ele tinha que me dar um determinado bem. Então, o bem é o bem de litígio daquela ação. O sequestro é daquele bem específico. Eu já peço que o juiz determine a indisponibilidade daquele bem, sequestre aquele bem, tá? Arrolamento de bens, que seria o oficial de justiça apenas relatar todos os bens que o devedor tem. A partir do momento que eles são relatados pelo oficial de justiça, eles estão indisponíveis, não podem ser mais vendidos. O registro de protesto, ele teria o mesmo efeito do protesto que a gente faz em cartório, né? Na prática não se usa. Mas a gente não precisaria se limitar ao arresto, ao sequestro, ao arrolamento, ao registro. A gente pode pedir uma cautelar em qualquer sentido. Então vou dar um exemplo para vocês de uma que não está previsto aí, que a gente poderia pedir, pessoal. Produção antecipada de prova. Vamos imaginar que eu vou entrar com uma ação, e é uma ação para cobrar um valor de uma pessoa. É uma ação de cobrança. Só que a única forma que eu tenho de provar o meu crédito perante o devedor é através de uma testemunha que presenciou eu emprestando dinheiro para ele, eu firmando esse contrato de mútuo com ele. Só que essa minha testemunha, a única testemunha, ela vai viajar para Marrakech e vai morar lá em Marrakech. Ora, pessoal, se eu tiver que entrar com a ação até acontecer a audiência de instrução, a minha testemunha já foi embora do Brasil e aí eu não posso mais ouvi-la. Então o que eu vou pedir ao juiz? Eu vou entrar com a minha ação de cobrança, vou pedir uma tutela cautelar de urgência para que haja uma produção antecipada de provas, ou seja, que o juiz ouça essa testemunha antecipadamente, porque a partir do momento que ela for ouvida, ela já está livre para ir para fora do Brasil. Então, veja que nesse caso, o objetivo da tutela de urgência não é assegurar o direito em si, é assegurar a utilidade do processo em si. Então, essa é a diferença entre as duas modalidades que a gente acabou de ver. Tá bom, pessoal? Bom, olha aí, ó. Agora eu quero que vocês não fiquem na hora da prova elucubrando, pessoal. Eu não quero que você fique lá, esse caso é caso para tutela de urgência, esse caso não é caso para tutela de urgência. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você olhe para o problema e que você confirme se o problema tem ou não tem situações que justificam o seu pedido de tutela de urgência. Então, olha lá, quem é o meu cliente? Só pode ser o autor do direito. Quem vai pedir a tutela de urgência não é o réu, é quem está entrando com a ação. Então só pode ser o autor do direito. Não existe um processo em andamento. E o que ele quer? É aí que está a chave, pessoal. Olha lá, ó. Ele quer solucionar o litígio que existe entre ele e o réu, mas de alguma forma o meu probleminha está indicando, vocês já vão ver isso em exemplos que eu vou mostrar, o meu probleminha está indicando que eu preciso resolver isso de forma imediata, que seria a tutela antecipada, ou resguardar a utilidade do processo, como o exemplo que eu dei para vocês da testemunha que vai viajar, do devedor que está vendendo os bens. Então, nesse caso, pessoal, a gente teria sim uma ação
em que a gente acrescentaria um pedido de tutela de urgência. Inclusive, eu vou mostrar isso para vocês dentro da petição inicial. Eu já vou trazer uma petição inicial aqui para vocês, mostrando ponto a ponto o que o pedido de tutela de urgência muda na estrutura da nossa petição inicial, para vocês entenderem exatamente o que nós teríamos de diferente entre a petição inicial básica, a estrutura básica que a gente viu anteriormente, para a mesma estrutura básica, mas acrescida de um pedido de tutela de urgência. Mas lembra da minha preocupação? É para você deduzir que é caso de tutela de urgência? Não, não é para você deduzir. Você tem que extrair da leitura do próprio problema qualquer insight, qualquer feedback que mostre para você que é o caso de tutela de urgência. Então, vamos pegar aqui esse caso aqui, ó. É um caso que já caiu na prova. Então, vamos pegar esse caso aqui, pessoal. Veja a parte que eu ressaltei para vocês, que eu coloquei aí com um quadro em vermelho para vocês. Considerando o não pagamento do título e a natureza do título em que se acha consubstanciado o crédito, o credor deseja promover a cobrança judicial dos responsáveis pelo pagamento, e aí, ó, olha a vírgula que tem aí, bem como requerer medida no intuito de acautelar o seu crédito, tendo em vista a iminência da venda do único bem de propriedade do devedor. Então, pessoal, há alguma dúvida nesse caso de que nós temos que pedir uma tutela de urgência? Não. Aqui, esse examinador merecia um beijo na boca. O próprio examinador, ele não só ele deixou claro no problema que é um caso para tutela de urgência, porque ele está dizendo que existe a probabilidade da venda do único bem do devedor, como ele até cantou a bola para dizer qual é a tutela de urgência. Ele nem deixou você em dúvida se é uma tutela antecipada ou se é uma tutela cautelar, porque ele já usou o termo acautelar o resultado do processo. Porque é uma cobrança de um título, portanto é uma ação de execução, e o devedor está na iminência da venda do seu único bem. Então eu vou entrar com a ação de execução, cumulado com pedido de tutela de urgência cautelar, já para pedir efetivamente que aquele bem seja arrestado de forma a garantir o cumprimento da obrigação. Eu vou dar uma dica para vocês, tá, pessoal? Qual é a dica? Tem duas tutelas de urgência. Tem a tutela de urgência antecipada, tem a tutela de urgência cautelar. Aí se na hora, professor, por um azar do destino, eu não lembrar, né? Vocês falam assim para mim, ah, professor, eu não se lembrei na hora. Se você falar eu não se lembrei na hora, eu te mato duas vezes. Mas assim, você vai falar assim, eu não lembrei se era tutela de urgência antecipada ou se era tutela de urgência cautelar. Pessoal, sabe o que você faz? Ó uma diquinha, pede tutela de urgência. Só se você não lembrar. Se você lembrar, você já vai pedir certinho. Ou tutela de urgência antecipada ou tutela de urgência cautelar. Mas caso você não lembre a diferença entre as duas, que é difícil porque você vai estar com o código na mão, mas vamos pensar, na pior das hipóteses, o seu cérebro não está funcionando mais naquele momento, peça simplesmente uma tutela de urgência. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Vem aqui comigo, ó. Olha esse caso que caiu na prova, gente. Vocês estão vendo aí, ó. O examinador está dizendo aí na nossa peça, no item C, concessão de tutela de urgência em caráter liminar, em razão da gravidade dos fatos e dos danos que vem sofrendo a autora para determinar a cessação imediata dos atos de concorrência desleal com base no artigo 300, parágrafo 2º. Veja que ele, no espelho de correção, ele não especificou que tutela de urgência seria. Claro está, né, pela transcrição aí, que é uma tutela de urgência antecipada. Mas ele não escreveu isso, ele só escreveu tutela de urgência. Então, eu aproveito daí para dar essa dica para vocês, pessoal. Então, digamos que na dúvida, o que eu acho pouco provável, mas na dúvida você não lembre a diferença entre elas, peça só tutela de urgência, mas não deixe de pedir a tutela, tá bom?
Agora a gente vai fechar e eu vou mostrar para vocês exatamente a estrutura de como ficaria a petição inicial com a gente acrescentando a tutela de urgência. Então, vem comigo. Olha lá, pessoal. Começa a diferença no próprio preâmbulo. Vocês estão vendo aí. Então, olha lá, eu faço a minha petição inicial normal. E aí eu estou mencionando, nesse nosso exemplo seria uma ação de indenização. Eu acrescentaria ação de indenização com pedido de tutela de urgência. E aí, olha, com fundamento nos, então já tinha o 318 do CPC, porque essa é uma ação de procedimento comum. Eu vou acrescentar o artigo 300 do CPC, que é o que autoriza a tutela de urgência. Na parte dos fatos não muda. Lembra que todos os fatos que eu grifei lá no meu probleminha do exame de ordem, eu vou transformar em parágrafos, né? Os fatos narrados lá no meu problema. Na parte de fundamentos, eu começo fundamentando o direito normal em relação à nossa ação principal. E aí, eu abro um tópico, olha aqui, ó. Eu abro um tópico da tutela de urgência. Veja que eu abri um tópico só para fundamentar a tutela de urgência. E aqui nesse tópico eu tenho que demonstrar duas coisas, pessoal. O fundamento de cabimento da tutela de urgência, veja que eu usei aqui o 301 do CPC nesse caso, e eu tenho que demonstrar o dano, ou seja, o que vai acontecer se o juiz não conceder de imediato essa tutela de urgência. Então eu vou acrescentar aqui essa tutela de urgência, tá bom? Quando eu chego na parte da conclusão, que é a parte dos pedidos e dos requerimentos, eu quero começar observando um detalhe aqui. Vocês estão vendo que o segundo parágrafo, né, não o que está em vermelho, o segundo parágrafo que está em preto, ele está lá, ó. Posto isto, pede à autora seja presente ação julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de X relativo aos danos materiais devidamente comprovados. Mas eu coloquei em vermelho, antes dele, o pedido da tutela de urgência. Por que eu coloquei o pedido da tutela de urgência antes, pessoal? Ora, porque eu estou pedindo antecipadamente. O juiz vai me conceder isso por uma decisão interlocutória. E aquele pedido principal da condenação, ou da procedência, é o pedido que o juiz vai me dar na sentença. Então, primeiro eu quero a decisão interlocutória só para depois requerer a sentença. Por isso que eu começo a parte dos pedidos justamente com o pedido da decisão interlocutória, que é o da tutela. E aí olha como eu formulei. Inicialmente, requer, desde já, a concessão de tutela cautelar de urgência para garantir a efetividade do presente processo, tornando indisponíveis tantos bens quanto sejam suficientes para cobrir o valor da dívida. É o chamado, pessoal, arresto. Seria uma cautelar de arresto, isso aí. Mas você nem precisa lembrar do nome disso lá na hora da prova, tá bom? Como eu falei para vocês. Vocês podem aqui simplesmente fazer o pedido, e até poderia fazer de uma forma até mais simples. Poderia simplesmente pedir ao juiz, desde já que conceda a tutela de urgência para, nesse caso, para arrolar tantos bens suficientes para a garantia do pagamento da dívida. Pronto, é suficiente sem precisar ficar rebuscando. Então veja, pessoal, que o que muda quando eu tenho pedido de tutela de urgência em relação à petição inicial que eu não tenho tutela de urgência. No preâmbulo, eu tenho que mencionar o pedido de tutela de urgência e o fundamento de cabimento da tutela de urgência, que é o artigo 300. Na parte dos fundamentos, eu tenho que trazer a fundamentação da minha tutela de urgência e no pedido que eu tenho que acrescentar o pedido de tutela de urgência. Tá bom? Pessoal, aqui, principalmente para aqueles que estão chegando agora, eu vou fazer um pedido especial. Vocês vão observar que ao final de cada aula, a gente coloca um quadrinho indicando dispositivos legais que guardaram relação com aquela aula que a gente trabalhou. Então veja que aqui eu estou citando o artigo 109, que traz as regras de competência da Justiça Federal, lá na Constituição Federal. Depois, do 46 ao 53 do CPC, que traz as regrinhas gerais de competência dentro do Código de Processo Civil.
O artigo 75 do CPC, que diz exatamente quem precisa ser representado em juízo, como é o caso das pessoas jurídicas da massa falida. O artigo 292 do CPC, que traz as regrinhas sobre o valor da causa, né? E o artigo 319 do CPC, que é aquele artigo que traz a estrutura básica de uma petição inicial, lembrando que tem 3 requerimentos que não estão no 319. Quais são eles, pessoal? Lembra que vai ter chamada oral sexta-feira. Quais são eles? Requerimento de citação, requerimento de condenação em honorários e custas, requerimento de intimação dos atos processuais. Então vai decorando esses 3 requerimentos, tá bom? Só isso nós vamos estudar, professor? Não. Além disso, pessoal, em relação a essa segunda parte, né, ou essa parte final que a gente fechou aqui, onde a gente trabalhou especificamente a questão da urgência, eu vou pedir que vocês façam um estudo do 318 ao 334, porque aí é o procedimento comum em si, e do 300 ao 311, que é a parte de tutela de urgência que vem previsto aí pelo legislador antes do procedimento comum, tá bom? Pessoal, antes de eu encerrar, eu vou fazer um pedido para vocês e ao mesmo tempo eu vou fazer um convite para vocês. Eu coloquei aí na tela agora para vocês todos os meus contatos. Então vocês estão vendo o meu e-mail aí, tem o meu Instagram, é possível vocês me mandarem mensagem direta pelo Instagram, tem o meu canal do YouTube, tem o meu Telegram, é possível vocês me mandarem mensagem pelo Telegram. E por que eu estou colocando todos os contatos à disposição? A primeira razão é, não vamos deixar as nossas dúvidas acumularem. Então, se você tiver uma dúvida, me mande. Talvez eu não responda de imediato para você, porque eu também tenho uma rotina relativamente maluca, mas eu vou responder de alguma forma, eu vou responder. Segundo aspecto, pessoal, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer um encontro. Um encontro, como eu já citei para vocês, pelo Google Meet. Então, eu vou ver vocês, vocês vão me ver e a gente vai poder falar de forma imediata. Acho isso muito bacana. Para a gente aproveitar e tirar as dúvidas que a gente tem até agora, tirar dúvidas sobre o curso, sobre a matéria, tudo que a gente precisar discutir, aproveito para passar dicas para vocês. E aquela coisa bacana, porque como é coletiva, a dúvida de um pode ser dúvida dos demais também. Talvez você só não tenha sentido que você tinha aquela dúvida. Mas aí nessa discussão. Então, se aqueles que eventualmente eu localizei o e-mail lá pela rota de ensino, eu já mandei um convite convidando. Se você não recebeu esse convite, primeiro, olha na sua caixa lá de spam, de lixo eletrônico, para ver se o convite não está lá. Se não estiver, entre em contato comigo através do meu e-mail, ou do meu Instagram, ou do meu Telegram, que estão aí na tela, e eu encaminho o convite para vocês, para que você participe. Então, ou mesmo você que ainda não é o nosso aluno e está assistindo essa aula, que essa aula também está sendo transmitida de forma aberta, então se você ainda não é nosso aluno, você também queira participar, pode me mandar lá o e-mail, o contato, e eu mando o e-mail para vocês. E aí a minha ideia, pessoal, é a gente tentar se programar para esse encontro que a gente vai fazer, a gente fazer uma vez por semana. A gente tem um período relativamente curto de preparação, né? Não é tão pequeno, mas é curto em termos do que a gente gostaria, né? São 2 meses de preparação. Então imagine se a gente puder fazer um encontro semanal, dá pra gente fazer aí provavelmente 7 encontros, né? O que ajudaria muito, tá bom, pessoal? Então, tô me colocando à disposição para isso, mas precisa haver o interesse de vocês também. Tá certo? Agora sim. Agora a gente pode encerrar dizendo que empresarial é mais legal.